Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 24 de Shevat, do ano 5783. Estamos no dia 15 de fevereiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Nesta semana estamos na Parashá Mishpatim, que significa preceitos, leis, e nesse sentido estamos aí vendo várias leis, né? E como diz, né, a nossa Parashá, estas são as leis que também foram dadas no Sinai, né? Então, por isso, nós temos aí a continuidade das instruções que foi dada a Moshe e agora sendo repassada também ao povo judeu. Estamos hoje no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat. Então, é a nossa quarta leitura, que está no capítulo 22 de Êxodo, a partir do versículo 27 até o capítulo 23 e o verso 5. Hoje temos aí pela frente, né, vamos falar sobre o nosso sétimo seminário, né? Vamos dar continuidade à programação. Teremos aí também, né, o Salmo 119. Hoje nós estamos na nossa oitava estrofe, né, do Salmo 119, que é dividido em 22 estrofes, que corresponde às 22 letras do alfabeto hebraico. E hoje nós teremos a oitava estrofe. E a nossa palavra com o nosso Rebbe Menachem Mendel, que vai nos falar exatamente sobre a questão cuidar do corpo e da alma, né? Vamos ter uma palavra também no sentido sobre a escravidão judaica, uma lição que os nossos mestres trazem para nós, e sobre isso, né, o rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, o Lorde Rabino, né, da Inglaterra, e o que ele nos fala sobre a escravidão judaica, o ensinamento, o aprendizado que tem isto para as nossas vidas, ok? Então vamos para a nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro. Quanto mais nós elevarmos as nossas preces a Hashem, ao soberano dos mundos, em favor do Brasil e do povo brasileiro, né? Então pode ficar certo de uma coisa: se era para ter um caos completo, certamente não teremos um caos completo, porque à medida que nós elevamos as nossas preces, né, a Hashem, isso daí vai fazer com que realmente o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, ele estará atento às nossas preces, né, para que realmente o pior, né, um caos completo, não venha acontecer em nossa nação. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa prece e esta é a nossa elevação, né, dos desejos do nosso coração para com o Brasil e o povo brasileiro, né? Então, hoje, no Salmo 119, a oitava estrofe está com a letra Het, do verso 57 até o verso 64. E esta prece assim diz: O Eterno é minha porção, por isso assumi observar tuas leis. Do fundo do meu coração te implorei, tem piedade de mim, como prometeste. Analisei meus caminhos e voltei os meus passos para a observância de teus preceitos. Apressei-me, nem por um momento me detive, a fim de cumprir os teus mandamentos. Hordas de ímpios me despojaram, mas de tua Torá não me olvidei, não duvidei em hipótese nenhuma. E em meio à noite me levanto para louvar a ti e teus julgamentos plenamente justos. Minha amizade se estende a todos que te temem e aos que guardam os teus preceitos. Plena está a terra de tua misericórdia. Ensina-me para que eu cumpra os teus estatutos. Amém, vem amém.
que sejam estas bênçãos para com cada brasileiro, cada Bnei Noach, que já está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e que o nosso país, o nosso Brasil, realmente não caia num caos, mas que nós possamos ver a grande salvação que vem de Deus para o nosso país e o nosso povo, o nosso irmão brasileiro. Baruch Hashem. E que venhamos, né, cada vez mais ficarmos fortalecidos na nossa jornada monoteísta, sempre sendo alimentados com a Torá, com o estudo dela, das 7 leis de Noach e demais ensinamentos para fortalecer a nossa emuná e bitachon, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Ok? Então, o nosso 7º seminário vai começar domingo próximo, né? Onde teremos aí no domingo, dia 19, a abertura oficial a partir das 9h45, né? Ontem falamos da programação do domingo e hoje a programação da segunda-feira, né? Então, na segunda-feira, às 8h30, portanto, de manhã, né? Teremos ali um café da manhã para todos os presentes, mas haverá, num particular, o café, os líderes, os emissários, com o Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança Bnei Noach Brasil e algumas comunidades internacionais. A partir das 9h30, teremos o Shacharit, o serviço da manhã das preces, né? Então, todo aquele que está se dirigindo ao seminário, né, vai estar de posse do seu Sidur Bnei Noach, com as compilações do nosso Rav Yaakov para o serviço da manhã, o Shacharit. Às 10h15 teremos aí então uma palestra especial com o Rav Amiram Moial, que vem dos Estados Unidos, e ele estará falando sobre o segredo da música, né? A música, ela tem realmente muita influência na vida das pessoas. Às 12h30, né, teremos aí o almoço. Às 14h30 teremos uma nova palestra com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, onde ele vai falar sobre numerologia, geometria e o pacto de Deus com os Bnei Noach, né? Então, aprendendo com o rabino, né? E principalmente os nossos rabinos são do movimento Chabad ortodoxo, e o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele é o líder da comunidade Chabad ortodoxa, ali no bairro do Brooklyn, em São Paulo, né? Então ali a sinagoga Chabad Brooklyn, né? Tem a liderança do Rav Yaakov para os judeus da região, e o mesmo rabino é o líder dos Bnei Noach em todo o Brasil. Então ele estará falando sobre esse importante conhecimento, né? A numerologia, a geometria, né? E o pacto de Deus com os Bnei Noach, né? Então, você que quer conhecer sobre os Bnei Noach, não vão atrás de quem não é rabino. Não vão atrás de quem não está realmente envolvido com o movimento Bnei Noach, com liderança rabínica. Porque aí você vai receber metade das informações, né, baseado em verdades, e metade em mentiras, né? Qual é o segredo da mentira? O segredo da mentira é assim: primeiro ele traz para você um pouco de verdade. Aí a pessoa começa a dar credibilidade a quem está falando. Aí depois que a pessoa percebe que ele já tem uma certa credibilidade, aí ele entra então com a parte da mentira. Para legalizar a mentira, ele primeiro precisa falar um pedaço, por menor que seja, de verdades. Aí depois ele vem com o seu enxerto, né? E aí só sai abobrinha para não falar outra coisa. Então, quer saber a verdade sobre o pacto de Deus com os Bnei Noach? Procure um rabino, onde tem compromisso realmente com a Torá
e com a ordem, a instrução, a orientação do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, para os rabinos irem entre as nações e levar aos Bnei Noach realmente esse conhecimento do único Deus, um movimento monoteísta, né, com fundamento judaico e orientação rabínica. Né? Então, não vai atrás de qualquer balela, né? Você só vai comer abobrinha, por assim dizer, ok? Depois da palestra do nosso Rav, então teremos aí um intervalo, um coffee break, e às 16 horas e 40 minutos teremos aí uma palestra com o rabino Meir Rosenberg, que estará falando sobre a profecia entre nós hoje em dia. Né? Outro tema muito importante, principalmente para nós nesses dias. Você está observando que principalmente nos últimos 5 anos, qualquer coisinha que acontece no mundo, o que os profetas da fome falam? É o apocalipse, é o fim do mundo. Agora a vaca vai pro brejo. É isso que você mais escuta nos últimos 5 anos. Não pode acontecer uma dor de barriga em alguém lá do outro lado do mundo, que quem está para o lado de cá, os profetas da fome, já começam a falar que é o fim do mundo. Então, não é por aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele disse que este mundo, ele não foi feito, não foi criado pelo soberano para ter um fim apocalíptico. Mas o propósito da criação deste mundo, deste planeta, é para a glória do seu Criador. Né? Então, aquela balela que vai virar tudo pó, né? Não vai atrás não, é mais um fake news, ok? E depois, né, às 20 horas, teremos um jantar especial, né, onde teremos ali uma noite muito festiva, onde teremos ali também a banda Bnei Noach, que estará brilhantando o jantar com excelentes cânticos judaicos, né, e também excelentes cânticos para Bnei Noach, né, com o Valmir Sarmento, o emissário lá em Brasília, que é o cantor Bnei Noach, né, que tem composto dezenas e dezenas de cânticos, principalmente para os Bnei Noach. Então, teremos aí essa questão. E para encerrar a noite, a partir das 10h30 da noite, teremos aí, então mais um Farbrengen, né, com histórias racídicas, com o nosso Rav Yaakov e o Rav Dor Leão Atar. Amanhã falaremos sobre a programação da terça-feira e o encerramento da terça-feira do seminário, ok? Baruch Hashem, isso é muito bom. Momento de recarregar as baterias. Shalom, shalom, Vera Cariri, de Campinas, Campina Grande, lá na Paraíba. Jonathan Santos, de Colombo, Paraná. Miriam Silva Ribeiro, São Paulo, interior. O Javer Lima Souza, lá de Belém do Pará. O Robson Alves Martins, de Xinguara, também no Pará. E a Márcia Freitas, Baruch Hashem. Estamos aí com a Maria do Socorro Salles, Brasília, capital federal. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. A Edilane Minorello e Claudemir, o casal aqui de Bauru, Baruch Hashem, né? Temos aí o Adão Faustino da Costa, né? Ele é lá de Goiás, se não me engano a cidade é Montes Belos, né? Se não me engano acho que é isso mesmo, né? Então Adão Faustino da Costa, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? A Edina Silva, aqui de Bauru. Quem chegou por aí? A Malu, lá do Distrito Federal, São Sebastião, Distrito Federal também. Baruch Hashem. Ok, à medida que vai aparecendo os nomes, damos um shalom aí, ok? Bendito seja o nosso Deus que nos dá a graça, né, de podermos aí ter vários amados também
que acompanham, né, os nossos vídeos lá pelo YouTube, né? Então temos o canal aí além daqui do Facebook, temos o YouTube também, né? E aqui nós já lançamos aí, né, um pedido, né, aos amados, né, do Facebook e do YouTube, né, para curtir, compartilhar, né? O pessoal tem dado uma visualização boa, né? Mas tem esquecido de colocar lá o clique no joinha, né? No positivo lá, né? Então, compartilhe e divulgue aí também pelo canal YouTube, ok? E lá o YouTube, lá, as visualizações, né? O pessoal não tá botando joinha lá, então tá negativo lá a pesquisa, né? Então o YouTube tá achando aí que nós estamos fazendo um mau programa. Então, por gentileza aí, amados, vamos compartilhar e vamos dar aí o joinha, né? Para que possa lá aumentar o índice, né? De joinhas, né? De positivo, e o YouTube lá possa ver com bons olhos, né? As nossas lives aí, os nossos vídeos, ok? A Silvana Ribeiro de Rondonópolis, Mato Grosso, também chegando por aí. Shalom, shalom, Silvana. Então, amados, né, os nossos também queridos lá pelo YouTube também, temos lá o Pedro Reis Silva de São Carlos, né, interior de São Paulo, a Ângela Rodrigues da Silva de Paracatu, Ceará, né, a Edilene Cardoso Rios e o esposo Joel Barbeiro Rios, lá de Montemor, também interior de São Paulo, né? A Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, o Rodrigo Cruz, também lá de São Carlos, São Paulo, a Aninha Santos, de Sergipe, lá em Aracaju, né? A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, a cidade serrana, Rio de Janeiro, o Anderson Bezerra, de Maranguape, também lá no Ceará, né? Então esses são alguns dos amados que estão também ali sempre presentes pelo YouTube, né? E em nome desse nós saudamos os demais aí pelo YouTube, ok? Baruch Hashem. O povo judeu então saiu do Egito, da escravidão, foi para o Monte Sinai, atravessou o mar em pés enxutos, recebeu a Torá, a outorga da Torá. Deus se revelou, se manifestou no Monte Sinai, o menor dos montes naquela região, o único monte que não tinha sido colocado nenhum tipo de ídolo, né? Mas os montes maiores sempre foram procurados para que os idólatras colocassem ali os seus ídolos, né? E o Monte Sinai, um dos menores da região, foi escolhido por Deus por não estar contaminado com idolatria. E então foi feita a outorga da Torá, Shavuot, né? E depois disso houve a sequência, né, dos mais mandamentos. E Mishpatim é exatamente isso que vem trazer para nós, né, a continuidade dos mandamentos dados no Sinai. É nesse sentido que Moshe ele continua ensinando o povo, né? E estas são as leis, né? Como está no primeiro versículo do capítulo 21, que é da nossa Parashá Mishpatim, né? E estas são as leis. Significa que é continuidade das leis dadas no Monte Sinai, ok? Então, chegou aí Magre Pereira, né? Shalom, shalom, Magre. E então, nesse sentido, amados, nós temos aí essa continuidade. Vimos algumas leis já dadas até aqui. E na nossa quarta leitura de hoje, nós temos aí: não amaldiçoe os juízes, né? Capítulo 22, verso 27. Não amaldiçoe um líder do seu povo, né? São mandamentos, são preceitos, né? Não é para amaldiçoar, né? Ah, mas não é boa coisa, não é gente boa. Tudo bem, não é gente boa, não é boa coisa, é um corrupto, é um perverso, é companhia limitada, tudo bem, né? Mas você não pode amaldiçoar. Porque na realidade, amados, a vontade divina,
é que nós sejamos bênçãos e não sejamos maldição. Então, a própria palavra, ela está muito bem alicerçada em dizer que as pessoas, elas vão comer do frutos do trabalho das suas mãos. Se o perverso age assim, ele vai comer dos seus frutos de perversidade. Então, nós não precisamos ser motivo de maldição para quem quer que seja. Porque a própria pessoa, o próprio perverso, o próprio iníquo, né, eles são maldição para eles mesmos. Né? Então a gente não precisa perder tempo com isso. Né? O que nós podemos fazer de bom e de positivo é lançar sobre as pessoas bênçãos. Se porventura o perverso, o iníquo, ele fazer uma techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, Baruch Hashem, você tem participação na conversão daquela pessoa. Aquela pessoa estava indo para um abismo. E você, junto com outras pessoas, fez parte dele convergir, mudar completamente de direção. Em vez de descer abismo, ladeira abaixo, ele começa a subir escadas em direção à glória de Hashem. Né? Então, por isso, é bem claro, não amaldiçoe o juiz, os juízes ou um líder do seu povo. Lance bênção sobre eles. Né? Então, fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo que é agradável ao Pai Celestial. E não podemos esquecer que ele é Dayan Haemet, que significa o juiz verdadeiro. Ok? Então isso é importante aí. A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, também está por aí, Baruch Hashem. Depois do verso 28 até o verso 30, ainda do capítulo 22, nós temos aí as oferendas agrícolas, né? Onde nos fala, não atrase suas oferendas de primícias, né? Quando amadurecem, aí suas oferendas de terumá, que estão tudo conectados com a produção agrícola, né? Então, quando diz não atrase suas oferendas de primícias, né? Então, aquilo que é de primícias, aquilo que é de primeiro, aquilo que é de bom, né? Seja rápido em levar esta oferenda, né? No caso específico aqui, esta oferenda ao Beit HaMikdash, ao grande templo em Jerusalém, né? Uma oferenda a Deus, através dos Kohanim, através dos sacerdotes. A lição prática para nós, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, não atrase suas oferendas de primícias, ou seja, toda manhã, quando você desperta, você faz o Modéani. Dou graças a ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma dentro de mim com piedade, com misericórdia. Grande é a tua confiança. Né? Então ele está depositando uma confiança em cada um de nós. Então, se nós estamos vivos, é porque ele está depositando essa confiança para que nós possamos fazer o melhor para ele e para o próximo. É onde temos o resumo dos mandamentos. Entendeu? Então, por isso, não atrase, não tardes em ser uma oferenda de primícias para Hashem. Então, as suas preces diárias é realmente fundamental como uma oferenda de primícias para Deus, né? Pegando de uma certa forma ao pé da letra. Né? Quando você desperta pela manhã, como diz, né, os nossos sábios, você acabou de ressuscitar para uma nova vida. Então você está tendo a graça de Hashem de você ser uma primícia para este novo dia. Então, não demore levar essa primícia através das preces à presença divina. Né? Depois tem aí, né, você deve me dar o primogênito dos seus filhos, né? Quando ele completar 30 dias. Né? Temos aí dentro da questão do primogênito, 8 dias a Brit Milá, para o judeu especificamente, né? Que é a circuncisão, né? Brit Milá é a aliança da circuncisão. E também nos 30 dias o resgate, né, do primogênito para Hashem, ok? Então é aquela conexão, né? Como diz o salmista, né? Os nossos filhos são heranças do Eterno, né? Então na realidade
os nossos filhos pertencem ao Eterno, né? Aí depois nós temos aí também a questão, né, do boi, do seu rebanho, né, redimi-lo em 30 dias, levando um desses animais, né, primogênitos como oferenda a Deus, para resgatar os demais, etc. e tal, né? Então, se vocês forem pessoas sagradas, sendo minhas, né, não comam carne dilacerada no campo ou em qualquer outro lugar, atirem-na aos cães ou vendam-na, né? Aliás, atirem-na aos cães, né? Então aqui nós temos aquela questão, o animal dilacerado não é para ser ingerido, não é para se alimentar daquela carne, né? Não se sabe como que morreu, não se sabe se foi feita uma sangria correta ou não, né? E aquela questão que está conectada dentro das 7 leis de Noé, né? Não comermos o membro de um animal dilacerado, né? Que ele estava vivo e foi arrancado, ainda ele vivo, algum dos seus membros, né? Então está dentro desse aspecto aí. E iniciando o capítulo 23, né, do verso 1 ao 5, nós temos aí mais leis relativas a julgamentos e evitar o preconceito, né? Então não aceites um falso relato, um falso testemunho, né? Não aceite em hipótese nenhuma. Não junte forças com uma pessoa perversa, né? Para ser uma testemunha corrupta, né? Então aqui é importante nós estarmos refletindo que nós temos duas questões: não aceitar um falso testemunho e não se associar, não juntar forças, né, com uma pessoa perversa, que ela tem a finalidade de dar um testemunho corrupto, o falso testemunho. Então, essas duas coisas estão interligadas e nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque não aceitar um falso testemunho, um falso relato, é alguém que vem dizer a você um falso testemunho. Você ouviu o falso testemunho, imediatamente ele já está associando você exatamente a ele, uma pessoa perversa, que ama o falso testemunho. Então, por isso, não se associe, não junte forças com uma pessoa perversa, para que você não seja achado em culpa diante de Deus. E aí é um problema sério. Também não dê honra, né? Mas dê preferência aos mais pobres dos homens em seu pleito, né? Aqui, né, não dê honra está subentendido dentro de um aspecto assim. As pessoas normalmente, devido à posição social, posição financeira, né? As pessoas que estão numa posição mais privilegiada, por assim dizer, né? Normalmente as pessoas dão muito honras a elas, mas a uma pessoa pobre, uma pessoa simples do povo, ela não tem a mesma honraria, né? Porque não tem um bom poder aquisitivo, não tem uma boa posição social, né? Então ela é menosprezada. Então por isso o aspecto não dê honra às pessoas elevadas, mas aprende a honrar a pessoa mais simples, o mais pobre, para que você possa honrar de acordo aquele que é mais abastado, né? E não honrar o mais abastado com segundas intenções, com hipocrisia, com falsidade. Se você for, de fato, fiel no pouco, né, sobre muito, não restam dúvidas que você será fiel também, né? Então, são, vamos assim dizer, provas que o Eterno permite para ver qual é a nossa reação diante de tal situação, ok? Depois dos versos 4 e 5, nós temos aí sobre a questão de se você encontrar o boi ou o jumento do seu inimigo perdidos, você deve trazer para o seu proprietário, mesmo ele sendo seu inimigo, né? Então, normalmente, quando a pessoa tem um inimigo, ele encontra algum bem que pertence a essa pessoa que é inimiga dela, normalmente as pessoas menosprezam, não dá atenção, não é meu mesmo, é do fulano de tal,
né? Então não estou nem aí. E vai embora. Mas a Torá não diz isso. A Torá diz que quando você encontra algo que pertence a alguém, mesmo que ela seja uma pessoa inimiga sua, ela não gosta de você, ela te detesta, ela te odeia, mas você viu que aquele bem perdido ali pertence a ela, você vai pegar aquele bem e vai levar para entregar àquela pessoa. Você estará cumprindo essa mitzvah, esse mandamento. Ah, mas ela não gosta de mim, não vai nem falar obrigado. Mas ela não é obrigada a falar obrigado para você. Ela é obrigada? Não. Ela fala se quiser. Ah, mas eu fiz um bem para ela, mas nem o obrigado. Você está agradando a quem? O seu eu? O seu ego? Ou você está procurando agradar a Deus? Então, a resposta é esta. E a segunda questão que nós temos aqui, agora no verso 5 do capítulo 23, é: se acontecer você vir o jumento de seu inimigo deitado sob uma carga, você pode desejar conter em ajudá-lo, porém você deve ajudá-lo a descarregar a carga daquele animal, colocar aquele animal em pé e colocar a carga novamente sobre aquele animal até onde ele pode suportar, mesmo que aquela pessoa é o seu inimigo. Ou seja, o que nós vemos aqui dentro dessas leis relativas a julgamentos e evitar preconceito é que nós devemos amar o próximo, seja ele bom ou não. Seja ele que goste de você ou não. Seja ele teu amigo ou teu inimigo. É para que você faça o que deve ser feito. Então, se o teu inimigo ele realmente está precisando de ajuda, você precisa ajudá-lo, sem pensar em absolutamente em nada em troca. Você vai ajudar por quê? Qual é a resposta adequada? Você vai ajudar o teu inimigo que está precisando de ajuda, porque isto é da vontade do Eterno, é da vontade do Soberano. E você está preocupado em fazer a vontade do teu Deus e não do teu ego e nem daquela pessoa. É simples. Nós não podemos complicar as questões que nós temos diante de nós. Deus, ele nos deu a Torá com todos os 613 mandamentos, preceitos para o judeu especificamente, e junto com ele 7 leis universais, as 7 leis de Noé, para todas as nações, com simplicidade. Não tem nenhuma regra quadrada, não tem nenhuma questão de raiz quadrada, sentenças matemáticas de metragens e mais metragens. É simples. É uma questão de sim ou não. Não tem outra conversa. Não tem essa questão. A vontade divina é esta. Ou eu faço, sim, que é um mandamento positivo, ou eu não faço, não, que é um mandamento negativo. Então não existe aquela questão, mas, porém, contudo, no entanto, vou pensar, né? Vou aí fazer 30 dias de jejum, vou fazer 40 dias de campanha, de oração, para ver se é vontade de Deus. É assim que se age? De forma alguma. É sim ou não. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yabid baruch. Dentro desse aspecto, amados, nós temos aí exatamente o quê? O nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória, o rabino Lord, lá da Inglaterra, ele nos comentando sobre a questão de escravidão, né? E essa questão aí
sim para a liberdade, não em favor da escravidão. Quando você, veja o paradoxo, quando você diz sim a Deus e faz a vontade dele, você está em liberdade. Você está dizendo sim à liberdade. Quando você diz não à vontade divina e, portanto, você diz não a Deus, você está dizendo não à liberdade e está dizendo sim à escravidão. A escravidão do seu eu, a escravidão do seu ego, a escravidão do sistema e por aí afora vai. Então o nosso Rebbe, aliás, o nosso Rav, né, Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele nos fala sobre, primeiramente, nós tivemos a Parashá Yitro, onde foi descrita a Seret Hadibrot, os 10 ditos, ou os 10 pronunciamentos do Eterno, né, que são os princípios gerais, realmente de uma conduta ética, moral e espiritual. Agora, aqui na nossa Parashá Mishpatim, nós temos detalhes destas questões a respeito dos 10 pronunciamentos divinos, né? Então, por isso, ele começa a nossa Parashá Mishpatim exatamente com essa questão, comprar um servo hebreu, ou melhor, para entender bem, comprar um escravo hebreu, né? Então, justamente, a Parashá Mishpatim, ela começa com essa questão. Comprar um escravo hebreu, comprar um escravo judeu, saíram do Egito da escravidão e agora vai entrar na Terra Prometida, e começa a Mishpatim falando exatamente quando comprar um escravo judeu. Então, nesse sentido, né, comprar o escravo hebreu, ele vai trabalhar 6 anos e no 7º ano ele será liberto. Mas quando chega a entrada do 7º ano, e ele é para ser colocado em liberdade, ele diz, gostei de ficar escravo aqui, vou ficar por aqui, não vou sair daqui não. Né? Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar por aqui. E aí então a Torá fala que este mesmo deve ser levado, né, à porta, né, ao batente de uma porta, e ali a sua orelha será furada, né? E esta marca na orelha direita, né, como diz Rashi, do escravo judeu, ela vai ser de fato um sinal de vergonha, como nós vimos lá em Shemot, né, capítulo 21, né, sobre essa questão aí. Então, a questão ela é óbvia, né? Por quê? Porque há 613 princípios, mandamentos, né? E Mishpatim começa exatamente com essa questão, um código de lei, né? Nesse ponto aí. Então, se a pergunta é óbvia, né? Por que começar assim? Então a resposta também precisa ser óbvia, né? Então o nosso rabino Jonathan Sacks diz, né? Os israelitas tinham acabado de sair da escravidão do Egito. Deve haver então uma razão pelo qual isso aconteceu, pois Deus sabia o que estava para acontecer. Então, evidentemente, o Eterno ele pretendia que acontecesse isso, né? Mishpatim. Séculos antes, ele já tinha dito a Abraão, no pacto abraâmico, onde ele disse, Abraão, meu amigo, vai acontecer o seguinte, realmente a tua descendência será levada para uma terra estranha, e ali eles vão permanecer durante 400 anos, numa terra estranha. Eles serão estranhos ali, porque é uma terra estranha, não é o lugar deles. Lembra do Monte Sinai ontem? Aqui não é o teu lugar, povo judeu. Aqui não é o teu lugar, profeta Eliahu, certo? Então aqui não é o teu lugar. Então os teus descendentes estarão estranhos num lugar estranho e serão considerados também estranhos àquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar não se identifica com o povo judeu, o Egito. Então, entre as nações onde tem um judeu que está dentro do segmento religioso, que não é o judaísmo,
ele está numa terra estranha. Ele está num lugar estranho. E ele é um estranho ali. Quer queira ou não, mas ele é um estranho ali. Seja qual for o segmento religioso. Então, desta forma, eles serão escravizados e serão maltratados ali. E todo judeu que adentra qualquer segmento religioso sem ser o judaísmo, a sua alma judia está sendo maltratada. Porque a sua alma judia sabe que ali não é o lugar dela. Ok? Então, parece que essa foi a necessária primeira experiência dos israelitas como nação. Desde o começo da história humana, o Deus da liberdade buscou a livre adoração de seres humanos livres e não de seres humanos escravos. Mas um após o outro, o povo abusou dessa liberdade, porque desde o princípio, Deus sempre quis buscar uma livre adoração através de seres humanos livres. Mas desde Adão e Rava, abusaram desta liberdade. Exemplos: primeiro, Adão e Rava abusou da liberdade. Escolheu errado, tomou uma decisão errada. Depois veio Caim, onde tornou-se o primeiro homicida. Depois tivemos a geração do dilúvio, que veio e varreu a todos. Depois tivemos os construtores de Babel, a Torre de Babel ou a Torre de Babel. Então, os seres humanos abusaram da liberdade e entraram em caminhos tortuosos. Então, Deus começou novamente, porque Deus nunca desistiu e nem desiste do seu projeto inicial. Dessa vez, não com toda a humanidade, mas agora com um homem, uma mulher, uma família, que se tornariam pioneiros da liberdade. Mas a liberdade é difícil. A liberdade é difícil, diz o nosso rabino Jonathan Sacks, de abençoada memória. A liberdade é algo que precisa ser conquistado. E depois de conquistado, precisa ter uma eterna vigilância para não perder a liberdade. Então, por isso, a liberdade ela é importantíssima para as nossas vidas. Porque a liberdade, na qual chamamos e conhecemos biblicamente como o livre-arbítrio, é o poder da decisão de eu dizer sim ou não a Deus. E Deus, ele não nos obriga a absolutamente nada. Por isso, no campo do livre-arbítrio, que é o campo da nossa liberdade que Deus nos deu, ele sendo Deus, ele não interfere na nossa liberdade. Ele não interfere no nosso poder de decisão, seja ele certo ou errado, seja ele bom ou mal. Seja a nossa decisão à luz da sua palavra ou nas trevas. Mas Deus não interfere na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. E nesse sentido, a liberdade é difícil. Nós a procuramos para nós mesmos, mas a negamos aos outros quando a liberdade deles entra em conflito com a nossa liberdade. Essa verdade é tão profunda que dentro de 3 gerações dos filhos de Abraão, os irmãos de Yosef já estavam ali dispostos a vendê-lo ou matá-lo. E graças, realmente aos conflitos que gerou ali entre os irmãos, ele acabou sendo vendido como escravo. Então vejam bem como que a liberdade é difícil. Na sequência, nós tivemos aí então realmente uma quase tragédia, por assim dizer, quase terminou em tragédia, se não fosse Yehudá, que se colocou à disposição do vice-faraó, que era Yosef, e eles não sabiam até então, colocando-se entre o
Faraó, o vice-governador, ou o governador de todo o Egito, somente Faraó estava acima de Iosef, para que Beniamim não fosse escravizado. Então, Yehudá, ele mostrou realmente estar disposto a ficar escravo para que outro pudesse ser livre. A liberdade, ela é difícil. E por isso que realmente aqueles que dão o devido valor à liberdade, ele luta por ela. Ele preserva a sua liberdade. Ele não entrega a sua liberdade para ninguém. Porque Deus, ele não nos tira esse direito de liberdade, livre-arbítrio. E quem é o homem para tirar o nosso livre-arbítrio? A liberdade é difícil. Ou você seja um eterno vigilante para não perder a liberdade, ou quando você menos esperar, tchau, liberdade. E nesse sentido, então, foi preciso a experiência coletiva do povo judeu, em sua profunda, íntima, pessoal e amarga experiência da escravidão do Egito, né? Uma lembrança que eles foram ordenados a jamais esquecer, até hoje e até os dias de Mashiach, a ordenança de Deus para o povo judeu, literalmente falando, não esqueçam do Egito. Não esqueçam que ali vocês foram escravos. Por isso nós temos aí tanto o Shema, que se faz diariamente, 2 vezes ao dia, por exemplo. Muitas preces sempre falam sobre a escravidão do Egito. Várias festividades falam sobre a lembrança da escravidão do Egito. Ou seja, lembra aquele ditado que diz assim, só dá valor quando perde? Então Deus dá uma ordem diferente. Antes que você perca a sua liberdade para dar o devido valor, não esqueça que você foi escravo no Egito. Para que você continue valorizando a liberdade e continue preservando a liberdade no seu dia a dia. Então, por isso, para nós não-judeus Benei Noach, as lições sempre foram e sempre são: livre-se, liberte-se do seu Egito interior. Liberte-se do seu faraó interior. Liberte-se do seu Amaleque interior. Liberte-se do seu Egito. Então, as lições para nós são dentro da mesma dimensão espiritual. Se você não valoriza estas coisas, se você não analisa essas coisas, se você não dá o devido valor para essa questão da liberdade, o livre-arbítrio, se de repente chegar aí a escravidão, como queiram, né, através de certos sistemas políticos, né, então você vai se deliciar como, né, fosse um doce, né, mas na hora que começa a saborear, vai ser muito amargo para os taus, ok? Então, por isso, né, nesse ensinamento, então, realmente Deus ordenou ao povo judeu jamais esquecer a sua experiência amarga, né, e para que realmente seja um povo capaz de construir uma sociedade livre, a mais difícil de todas as conquistas no âmbito humano. Então, o nosso rabino Jonathan Sacks, o Lorde, né, de abençoada memória, ele fala que realmente a liberdade e uma sociedade livre, ela é mais difícil de todas as conquistas do âmbito humano. É a mais difícil das conquistas. Então, por isso ele diz, a liberdade é algo difícil. Difícil. E, infelizmente, muitas pessoas, né, preferem se tornar escravos, né? Isso é lamentável. Então, portanto, não é surpresa que as primeiras leis que eles foram comandados após o Sinai fossem relacionadas com a escravidão.
Teria sido uma surpresa se tivesse sido sobre qualquer outra coisa. Mas agora vem a verdadeira questão. Se Deus não quer a escravidão, se ele a considera uma afronta à condição humana, por que ele não a aboliu imediatamente? Por que permitiu que continuasse, embora de maneira restrita e controlada? É concebível que Deus, que pode produzir água a partir de uma pedra, maná que vem do céu, transformar o mar em terra seca, não possa mudar o comportamento humano? Existem áreas onde o Todo-Poderoso é, por assim dizer, numa linguagem humana para entendermos, será que realmente ele é impotente em determinadas áreas? Então, por isso, o rabino Jonathan Sacks traz a resposta, O Eterno não a aboliu, mas a circunscreve colocando em ação um processo que previsivelmente, mesmo que leve alguns séculos, levará a pessoa a abandoná-la de acordo próprio. A liberdade, ela é uma conquista individual. Então, quando uma pessoa ela é livre, ela automaticamente ela vai somar-se com pessoas livres. E como comunidade e nação, juntos vão lutar pela liberdade da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Mas a liberdade, ela começou individualmente, no interior de cada ser humano. Quando alguém concorda com a escravidão, é porque ele já é um escravo de si mesmo, um escravo de um sistema que não quer que haja livre-arbítrio, que haja liberdade. Ele já é um escravo. Então, por isso, o escravo hebreu deve ser libertado após 6 anos. Se o escravo ficou acostumado com a sua condição que não deseja sair livre, então ele é forçado a passar por uma cerimônia estigmatizante, tendo a orelha perfurada, o que permanece como sinal visível de vergonha. Um sinal visível de vergonha. Então, quando ele anda pelas ruas, as pessoas veem a marca na sua orelha. Então, significa que aquela orelha perfurada, aquela orelha, cortada, o seu lóbulo aqui, que falam, que é uma cartilagem, um negócio assim, então, o sinal da perfuração da orelha, a marca nessa orelha direita, é um sinal de vergonha, porque aquela pessoa é uma pessoa que não tem livre arbítrio. Ela é uma pessoa que é escrava. Ela não tem vontade própria. Ela abandonou a liberdade. É isso que significa a orelhinha perfurada e cortada. Por isso, em todo Shabat, os escravos não podem ser forçados a trabalhar. Todas essas estipulações têm o efeito de transformar a escravidão de vitalícia em uma condição temporária e percebida como humilhação em vez de algo escrito indelevelmente na escrita humana. Ou seja, o ser humano livre, ele escreve uma história realmente indescritível. Uma pessoa livre, ela escreve a sua história de um ser humano livre. Eu decidi servir a Deus e seguir os seus mandamentos. Eu decidi não fazer isso e aquilo que é prejudicial ao meu próximo, porque isso agrada o meu Deus. Você está escrevendo a sua história e ela está sendo registrada em um dos livros de Deus. É isso
que o Eterno quer que nós estejamos fazendo? Escrevendo uma boa história, ok? Então, por escolher essa maneira de fazer as coisas, porque as pessoas devem escolher livremente abolir a escravidão se quiserem ser livres totalmente. Foi preciso o reinado de terror, após a Revolução Francesa, por exemplo, para mostrar como Rousseau estava errado quando escreveu no Contrato Social, que, se necessário, as pessoas têm de ser forçadas a ser livres. As pessoas não podem ser forçadas a ser livres. Elas precisam desejar a liberdade. Se uma pessoa não deseja ser livre, não tem como forçá-la à liberdade. Vai dar conflito, vai dar guerra, vai dar atrito. Não vai acabar certo. Então, por isso, essa, de certa forma, é uma contradição. E levou no título notável, né, do livro de Talmont sobre o pensamento por trás da Revolução Francesa, que é a democracia totalitária. Qual que é a democracia totalitária? É aquela que força a pessoa a ser livre. Né? Dentro dessa nomenclatura democracia, né, dentro dessa nomenclatura, a verdadeira democracia, ela é composta por pessoas que decidiram ser livres. E não aquelas que foram forçadas a serem livres. Porque dentro da linguagem aqui histórica, né, contemporânea, né, a verdadeira democracia, ela é feita por pessoas livres. Por pessoas que conquistaram a liberdade e que amam a liberdade. E não abrem mão disto. Por isso, realmente nós estamos vendo aí, né, no mundo inteiro, várias questões dentro do aspecto do quê? Da escravidão humana. Sistemas que escravizam as pessoas. Dizem que vivem numa democracia, mas não. É uma democracia totalitária, né? Dão essa nomenclatura, forçando as pessoas, entre aspas, a serem livres, mas na realidade são escravas de um sistema, ok? Então, as pessoas precisam decidir, de fato, serem livres. Por isso, né, Maimônides disse, Deus pode mudar a natureza, mas ele não pode, ou escolher não mudar a natureza humana. Ou seja, Deus pode mudar a natureza humana? Pode, mas não pode. Ele não quer. Por quê? Porque ele deu ao ser humano livre arbítrio. Então, onde que as pessoas falam, pô, Deus não podia fazer assim, assim, assado com aquela pessoa? Podia. Porque Deus, nada existe de impossível para Deus. Ele pode, inclusive, mudar você de um ser humano para um sapo. Um sapo para um príncipe. Todo mundo conhece a história, não é verdade? Então ele pode, mas ele não faz. Deus não abusa do seu poder, porque ele capacitou de toda a obra da sua criação, somente o ser humano ele capacitou com o livre arbítrio, o poder da liberdade. Por isso, Shemot, Êxodo, nomes, estas são as leis da continuidade do Sinai, da outorga da Torá, é para que nós possamos, ombro a ombro com o povo judeu, estarmos realmente vivenciando o poder da liberdade, sim, para Deus e os seus mandamentos, não para a escravidão. É o poder da decisão. Então, por isso, o judaísmo é construído sobre o princípio da liberdade humana. O judaísmo, ele é construído sobre o princípio da liberdade humana. Vamos dar um exemplo prático? Oriente Médio. Qual é o único país democrático?
Qual é o único país que aceita dentro do seu território diversidades de religiões? O único país no Oriente Médio. Qual é o único país que dá liberdade para as suas mulheres, tanto as nativas, por assim dizer, as próprias mulheres judias, como toda e qualquer mulher que se faz presente, turismo, visita ou passa a morar neste país? Qual é o único país que é de fato democrático em todo o Oriente Médio? E este país, ele ocupa apenas 1% dos 99% de todo o território no Oriente Médio. Que país é este? Verdadeiramente democrático? O judaísmo, ele é construído sobre o princípio da liberdade humana. Poderia Israel resolver de forma literal os atentados terroristas dentro do seu território, dentro da sua soberania de nação? Sim. Era só fechar as fronteiras e não permitir que mais nenhum não-judeu entrasse lá. Pronto, acabou. Era fácil. Mas o judaísmo é construído sobre o princípio da liberdade humana. Mesmo seus inimigos têm, e eles dão o direito de ir e vir dentro do seu território. Mesmo tantas e tantas vezes sofrendo atos terroristas. Então, por isso, amados, liberdade humana é um grande patrimônio que Deus deu ao ser humano, seja judeu ou não judeu. Por isso, realmente, Deus, ele nos deu isso. Agora cabe a cada um de nós fazermos o que tem que ser feito. Decidir pelo sim. Decidir pela escolha certa. O judaísmo é construído sobre o princípio da liberdade humana. Reflita sobre isso, né? E tome a sua decisão. Por isso, você agindo dessa forma, você estará, como diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, você estará automaticamente ajudando o seu corpo a ter saúde, vigor, e você estará ajudando automaticamente a sua alma a ter força, vigor, saúde. Então, por isso, o nosso corpo, né, como nós vimos aí na passagem que nós lemos aí, né, onde nos fala sobre o capítulo 23, verso 5, né, se você vir o jumento de seu inimigo deitado sobre sua carga, né, para você ajudá-lo. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz, o nosso corpo é o nosso burro. O nosso corpo é o burro. E, dessa forma, o nosso corpo é o animal de carga. E dentro desse aspecto aí, quando esse corpo arria, né, então ele cai, então significa, dentro do aspecto espiritual, que ele parou de andar para frente. Então ele está numa situação de revolta. Ele empaca. Lembra daquela questão, burro quando empaca não tem quem faça andar, não é verdade? Então é essa mesma questão. Então quando o nosso corpo empaca, né, o nosso burro de carga, o nosso corpo empaca e não vai para frente de jeito nenhum, então isso significa que o nosso corpo torna-se inimigo da nossa alma. Por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele cita o Rabi Israel Baal Shem Tov, o fundador do Hassidismo, que ensinava que não devemos menosprezar o corpo por causa dessas atitudes naturais. Estou cansado, estou não sei o quê, hoje não dá, hoje não vou fazer prece, hoje não. Então, sempre arruma uma desculpa para não fazer o serviço de Deus. Então, esse burro,
o nosso corpo, ele empaca e torna-se inimigo da nossa alma. Então, o Rabi Israel Baal Shem Tov, ele diz que nós não podemos menosprezar o nosso corpo. Nós precisamos tratar o nosso corpo bem, de forma saudável. Precisamos cuidar da saúde do nosso corpo para que a nossa alma seja forte. Então, por isso, devemos trabalhar com o corpo, fortalecendo a sua saúde, enquanto o educamos para que reconheça que as orientações da Torá visam o seu próprio benefício. Assim que compreendermos que a Torá de Deus e seus mandamentos são a verdadeira fonte da vida, nosso corpo então passará a vê-lo, né, como um presente e se unirá com entusiasmo à nossa alma para o serviço divino. Então, por isso, alma e corpo são irmãos gêmeos. Precisam andar em equilíbrio, em ressonância. Então, por isso, a nossa jornada espiritual, ela precisa estar cada vez mais trazendo essa brisa, essa verdade para o nosso burro de carga, o corpo, que a Torá e a nossa alma não são inimigas dele, do corpo, do burro de carga. Muito pelo contrário, queremos trabalhar juntos, andar juntos, viver juntos, porque a Torá é a única fonte de vida. Então, quando nós fortalecemos isso na nossa alma e trazemos mais e mais para o nosso intelecto, né? E o nosso corpo começa a compreender isto, então significa a nossa alma animal. Então, dentro desse aspecto, então, a alma animal, ela se une à alma divina, faz uma fusão. Então, alma e corpo trabalham juntos para o serviço de Deus, para a glória do nosso Deus. Baruch Hashem. Amanhã voltaremos. Seja forte, seja luz, seja livre. Ame a liberdade que Deus te deu. Shalom, shalom.